Minhas caras, meus caros, nesta manhã gelada, absurda, desagradável, vamos falar de uma fria judicial na qual está se metendo Jair Bolsonaro. Ele anunciou ontem à noite que estava entrando com uma ação, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, com uma notícia-crime no Supremo contra o ministro Alexandre de Moraes, acusando de abuso de autoridade, né, com base na lei 13.859. O ministro teria tido 5 procedimentos que caracterizariam esse abuso de autoridade. Eu li o troço todo, é de um ridículo atroz. E já vou falar ao fim do comentário, qual é o truque que eles estão tentando. Muito bem, a primeira pinimba é com o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. Diz lá o advogado que esse inquérito está sem prazo, ele não acaba nunca, e que existe prazo para isso. De fato, quando existe pessoa presa, existe prazo. Se não, fica a critério do juiz. Mas aí ele apela, doutor, ao artigo 230C do Regimento Interno do Supremo, que diz que o inquérito tem que durar 60 dias. Sim, é verdade, o senhor está certo, copiou direitinho esse trecho, mas esqueceu de copiar o parágrafo 1º do mesmo artigo, que diz que quem define mesmo, a depender da necessidade, é o relator, e o relator é Alexandre de Moraes. Portanto, não há abuso de autoridade nenhum nesse caso. Diz, né, a segunda prática de abuso de autoridade seria limitar o acesso aos autos dos acusados, e não só do Bolsonaro, mas dos outros todos, do inquérito 4781. E diz, eles têm acesso apenas ao apenso 70, mas o resto não. Acontece que o apenso 70 é aquele que diz respeito a esses investigados, né? E os demais, diz o ministro, são coisas que estão em investigação. E a lei e a jurisprudência dizem que coisas de investigação não têm de ser compartilhadas. Meu Deus do céu, vá lá, vai estudar. Aliás, doutor advogado Eduardo Reis Magalhães, veja lá na súmula 14, quando tem um debate sobre a súmula 14, uma consideração do então ministro César Peluso, né? Sempre é tempo de aprender. Então também aqui não há abuso de autoridade, coisa nenhuma. Aí diz assim, e agora a coisa séria, eles acusam o advogado, né, Bolsonaro, o ministro, de mentir, que ele passou informações inverídicas em juízo. Opa, aí a coisa é grave. E que acusação inverídica seria essa? Ele está dizendo justamente que os investigados tiveram acesso à investigação. E sim, e tiveram aquilo que podia ter, ao que não podia, não. E também aqui não há abuso de autoridade, coisa nenhuma. Aí tem um troço que é delicioso, né? Diz que o Alexandre fica impondo medidas cautelares que não estão previstas na lei. No caso, é o artigo 319 do Código de Processo Penal que tem as medidas cautelares. Diz assim, lá não está escrito para restringir acesso às redes sociais. É uma lei de 2011, de fato as redes sociais tinham um peso muito menor, nem se cogitava, né, de ter, de ser isso que é hoje, né, embora já existissem. Querido doutor advogado Bolsonaro, de fato não se fala em redes sociais, mas os incisos 2 e 3 do artigo 319 fala de restringir o acesso a determinados lugares, aos investigados, ou então o contato com determinadas pessoas. Evidentemente, interpretando isso e adaptando à realidade moderna, estão aí as redes sociais. Que parte vocês estão fingindo não entender? Conta pro tio Rei. Tá aí. Também, nesse caso, obviamente, não há abuso de autoridade, coisa nenhuma. E, finalmente, diz, a abertura de inquérito sem justa causa. Aqui são duas questões. Primeiro, o Bolsonaro foi incluído no inquérito 4781, aquele das fake news, né? A pedido do TSE, depois que ele fez aquela live em que disse que ia apresentar prova de fraude. Não apresentou prova, coisa nenhuma, era conversa fiada, como nós vimos, né? Conversa fiada sem fundamento. E aí o TSE pediu, o Alexandre incluiu. Aí diz ele, a própria Procuradoria-Geral da República foi contra. Bom, a Procuradoria-Geral da República, em matéria de inquérito, tem apenas opinião. A Procuradoria-Geral da República é definitiva quando ela diz, não vou abrir ação penal, não vou oferecer denúncia, portanto não vai ter abertura de ação penal, e aí o ministro não pode fazer nada. Fez isso, aliás, com o inquérito dos atos antidemocráticos. Disse lá, não, nós não vamos oferecer denúncia. O Alexandre foi obrigado a fechar esse inquérito, mas abriu outro.
das milícias digitais. E disso também eles reclamam. Acontece que ele pode fazer. Em matéria de inquérito, a PGR tem apenas opinião. Ela tem a decisão para ação penal. Sabe qual é o truque? As lorpas deles, procurem o que é lorpa, começaram a comemorar. Agora o Alexandre é suspeito, não pode mais julgar nada que diga respeito a Bolsonaro, já que tem esse processo. Isso é besteira. Código de Processo Civil e Código de Processo Penal deixam claro que a parte não pode provocar a suspeição do juiz. Senão seria bolinho, né? Você processado, bastaria também processar o juiz e estaria tudo resolvido. É uma piada. É isso aí.